Evangelho de João, capítulo 9. Glória ao nome de Jesus. João, capítulo 9. Todos acharam? Amém? Amém? Mais ou menos. Não está lá também. Tem que procurar hoje. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 9. Aleluia. João 9, vamos ler do versículo 1 ao 16. Diz assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego, diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. É ele mesmo, entretanto, assegurou-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhes perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram um homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esse? E novamente houve divisão entre eles. Versículo 20. Os pais do homem, foram chamados e eles responderam: não sabemos. Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam acordado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Versículo 23. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Versículo 24. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele respondeu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Amém? Pode se assentar, por favor? Só um momentinho, eu vou ter que trocar a pilha do microfone. Glória a Deus.
Nós estamos diante de um dos milagres de Jesus, mais um daqueles que ele realizou em um sábado. E nós sabemos que os sábados, eles eram dias santos, dia que não deveria se fazer coisa alguma. Mas Jesus por algumas vezes realizou milagres no sábado. E ele não quebrou a lei de forma alguma, ele era a própria lei. A lei dizia que o sábado era importante, mas a vida era maior do que o sábado. Então quando Jesus curou alguém, operou algum milagre no sábado, ele não estava sendo desobediente à lei de Moisés, mas ele estava cumprindo o mandamento ou o ensinamento de que a vida é maior que guardar um sábado. Jesus está caminhando nas ruas de Jerusalém, em um sábado de manhã, e ele vê um homem cego. E eu imagino que Jesus, ao ver esse homem, ele o observa por algum momento. Ele não apenas passou os seus olhos e viu um homem mendigando, pedindo dinheiro na rua, um homem cego, e ele passou de lado, ele foi embora. Ele saiu, foi embora, ele continuou sua caminhada. Não, mas ele observa aquele homem. E é muito interessante que Jesus, ele observa, ele diz, Jesus viu um homem cego. E à medida que Jesus observa aquele homem, também os seus discípulos começam a observar aquele homem. É interessante que os discípulos olham para aquele homem, só que não o enxergam como homem. Os discípulos olham para aquele homem e dizem, olha, um cego de nascença. Perceba que Jesus, ele olha para aquela pessoa e ele vê primeiro, antes de tudo, um homem. Mas os discípulos olham e a primeira coisa que destacam é o quê? A sua deficiência. Temos que entender, meus queridos, que Jesus, ao olhar para todos nós, para cada um de nós aqui, não olhou e enxergou as nossas deficiências. Ele não olhou para você e enxergou as suas dificuldades ou as coisas que precisam ser melhoradas, ou não olhou para nós e encontrou em nós apenas a imperfeição ou aquilo que precisava ser aprimorado. Mas quando Jesus olhou para nós, ele olhou da mesma forma que olhou para aquele homem. Ele olhou para nós e viu um homem. Ele olhou para você e viu uma mulher, viu um jovem, um adolescente, um junior. Ele olhou e viu a nossa humanidade. Jesus, ele não olhou primeiro para aquilo que lhe faltava. Jesus não olhou para aquilo que o homem não tinha. Vamos entender, meus queridos, que Jesus está olhando e está enxergando um homem, mas os discípulos estão olhando e enxergando a deficiência. E quantas vezes nós também estamos enxergando apenas as deficiências, apenas aquilo que nos falta, ou aquilo que falta no outro, aquilo que eu acho que sobra em mim, ligeiramente, normalmente nós achamos que falta no outro. Estamos na célula, estamos nas reuniões, estamos nos encontros, olhando para as deficiências. Falta visão, falta ouvir mais, falta se preparar um pouco mais, falta estudar um pouco mais. Acho que não deveria ser líder, não deveria estar na frente de nada, porque lhe falta tantas coisas. E normalmente quando nós olhamos para alguém da perspectiva de que falta algo nela, é porque nós achamos que isso que falta nela está sobrando em nós. Isso que falta nela eu tenho de abundância. Isso que ela não tem, eu tenho. Isso que ela não pode fazer, eu posso fazer. Os discípulos se colocaram na posição de olhar para o homem e ver apenas a sua deficiência. Quando Jesus olhou para ele não viu as deficiências. Quando Jesus olhou para nós, ele não viu as nossas deficiências. Ele não viu as nossas mazelas, irmãos. Ele não viu que nós somos arrogantes, prepotentes. Ele não viu que nós somos soberbos, mentirosos. Ele não viu nada disso. Ele olhou para nós e conseguiu enxergar em nós alguém pelo qual ele poderia operar uma obra. Alguém pelo qual ele poderia glorificar a Deus. Acho que você não entendeu. Vocês estão muito quietos hoje, gente. Você não está entendendo. Ele olhou para nós, cegos, deficientes, e encontrou em nós alguém possível de glorificar a Deus através da nossa vida. E por isso Deus nos escolheu. Por isso Deus nos chamou. É por isso que quando Jesus olha para aquele homem, não o vê apenas um cego, mas vê um homem. E os discípulos agora estão questionando: mestre, quem foi que pecou? Esse homem ou seus pais?
Sabe aquelas pessoas que começam a olhar para nós e dizer: será que dá certo? Será que é possível ser pastor? Será que é possível liderar uma célula? Será que vai dar certo no ministério? Será que vai continuar? Eles estão perguntando: mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais? Perceba que a pergunta dos discípulos, eles não estão interessados em saber como ele pode ser curado, em saber como ele pode ser restaurado, mas estão preocupados com quem foi o errado da história, com quem foi o pecador que causou aquele mal àquele homem. Embora judeus, embora do povo hebreu, crendo em um Deus verdadeiro, ainda estão ligados ao karma. Alguém fez algo para que esse homem esteja pagando. O pai, a mãe fez alguma coisa errada e por isso ele está pagando. E tem muito crente na igreja que ainda acredita no karma. Ai, a minha cruz. Ai, o universo, olha, não pode lançar porque o universo traz de volta. Tem crente usando fita adesiva no umbigo. Tem crente preocupado com o horóscopo. Eu não acredito, mas ouço porque vai que acerta. Meus queridos, nós precisamos matar o misticismo, morrer o misticismo das coisas desse mundo. Tem crente que a porta da casa dele é cheia de espada de São Jorge, de pimenta, de não sei o que. Misericórdia, irmão, passa uma máquina lá, corta isso daí. Ah não, se é só porque você acha bonito, tudo bem, está perdoado. Agora se é porque você acredita em mal olhado, mal agouro e qualquer coisa dessas aí, meu irmão, toma atento. Os discípulos estão olhando para Jesus e perguntando se é um karma, se é o pecado do pai e da mãe. Olha que visão limitada. Pessoas limitadas com visão limitada. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, não foi nem o pai nem a mãe. Ele está aqui para que a glória seja dada a Deus, para que a obra seja dada a Deus, para que a honra seja dada a Deus. Tem gente que não entende como é que pode alguém tão torto, tão imperfeito, tão incapaz, está servindo na igreja agora. Fez tudo o que queria. Sabe aquela pessoa que bebeu, fumou, curtiu a vida, mas agora é crente. Essa era a visão que tinham da igreja há muito tempo atrás. A pessoa era tudo, fazia tudo de errado, e depois que se cansava, vinha para a igreja e virava crente. Sabe, Jesus está olhando para aquele homem e enxergando nele a possibilidade de exaltar e glorificar a Deus através da sua vida, enquanto os próprios discípulos estão olhando para aquele homem e condenando aquele homem. E quantas vezes, meus queridos, nós não somos assim? Quantas vezes eu, Michel, não sou assim? Em vez de olhar com um olhar de oportunidade, ou de uma segunda chance, ou de alguma coisa boa pode surgir, não. Já estamos tão preparados, tão treinados para ter um olhar de julgamento, um olhar que limita o nosso entendimento, um olhar que limita a nossa crença na pessoa, de que ela pode sim ser usada por Deus, ela pode sim ser transformada, ela pode sim ser restaurada. E aí a pessoa vem para Jesus, e aí daqui a pouco ela tropeça, cai, e aí ela se levanta de novo, e nós na segunda vez apoiamos, na terceira apoiamos, mas lá pela quinta, pela sexta, pela sétima vez já começamos a conjecturar que não tenho mais que dar uma chance, não tenho mais que olhar com um olhar de oportunidade, não tem mais. Quem somos nós para olhar para alguém, para um semelhante? Alguém que Deus escolheu, alguém que Deus, o seu próprio Filho, morreu na cruz para derramar o seu sangue, salvar essa pessoa. Quem somos nós para olhar para alguém e dizer: não, você não é digno. Você não é digno de estar na célula, você não é digno de estar num culto, você não é digno de participar conosco. Aquele homem, ele foi possivelmente, não foi a primeira vez que ele é citado como cego, como mendigo. Nós lemos ali, ele estava mendigando, estava nas ruas, e a lei dizia isso, a lei de Moisés dizia que aqueles que tinham deficiência física tinham o direito de estarem nas ruas, próximo às sinagogas, pedindo uma oferta voluntária. Ele não estava naquela situação porque ele queria, porque ele gostava, mas ele estava simplesmente cumprindo a lei. A lei dizia sobre a capa, a vestimenta era diferente, para que todos soubessem que ele era alguém que precisava de algo especial, de uma atenção especial. Jesus olha aquele homem e se aproxima, e Jesus, ele faz algo que é um pouco estranho para nós. Jesus, ele cospe no chão, faz um barro e passa
nos olhos daquele homem. Foi uma cuspida daquelas. Eu não consigo imaginar Jesus cuspindo. Qualquer pessoa que faz esse hábito, me desculpe, mas é deselegante. Não é legal. Se você, homem, cospe, toma atento. Se você, mulher, misericórdia, irmã, né? Não é algo bom, não é algo agradável. Imagina o teu Jesus, que tantos aí têm uma visão tão romântica de Jesus, né? A gente canta lindo, lindo, lindo és, mas a palavra diz que não havia beleza ou formosura nele, né? Então alguns têm uma visão tão romântica de Jesus. Imagina esse Jesus que você imagina todo belo, formoso, o Jesus do The Chosen, ou o Jesus americano, né? Loiro dos olhos claros, que não era assim, gente, pelo amor de Deus, tá mais para moreninho, do cabelo enrolado. Esse Jesus, o homem, o Filho de Deus, todo poderoso, agora cuspindo no chão. Que nojo. Jesus, perdão, mas que nojo. Uma cuspida, gente, para fazer barro, gente. Não era pouca coisa. Pensa comigo. Aquela cuspida no chão e faz um barro e unta os olhos do cego. E aí o cego podia dizer: Senhor, mas primeiro que eu nem pedi. Porque não fala que o cego pediu. Não fala que ele se aproximou, Jesus, me cura, não. Diz que Jesus viu o homem. Imagina a cena. Vem comigo, imagina a cena. Jesus vendo um homem, chama os discípulos lá. Tá vendo? Aí os discípulos começam a discutir. Aí ele se aproxima do homem, faz o barro e passa na cara dele, sem perguntar nada, sem o homem pedir coisa alguma. Agora eu pergunto para você: estar cego é ruim? Sim, obviamente. E agora cego com lama nos olhos, todo sujo. Jesus está fazendo algo louco, algo inesperado. Jesus está expondo aquele homem ainda mais. E assim também foi com a gente. Deus deu uma cuspida em alguns. Assim também foi conosco. Nós estamos cegos, em uma situação deplorável, em uma situação ruim. E aí Jesus se aproxima da gente e coloca barro na nossa cara. Aí as pessoas começam a zombar ainda mais da gente, começam a rir mais da gente ainda. Você não foi para a igreja? Você não foi para Jesus? E agora está tudo difícil? Foi para Jesus, perdeu o carro, perdeu o emprego, perdeu tudo que tinha. Foi para Jesus e agora está sendo ridicularizado pela sua família, pelos seus amigos. Foi para Jesus e agora está aí, fazendo papel de palhaço. Perceba que algumas vezes Jesus vai permitir situações em que nós não esperamos. Situações que às vezes vai causar incômodo em nossas vidas para nos curar. Imagina a sensação de você receber barro no seu rosto, ainda mais sabendo que foi feito com saliva. Eu não sei você, mas eu acho no mínimo desagradável, no mínimo nojento. Mas Jesus, ele queria curar. Mas antes de curar, Jesus colocou um incômodo. Jesus colocou algo não tão agradável assim. Está me entendendo, meu querido? Jesus quer curar a tua vida. Jesus quer curar o seu ministério. Jesus quer curar seus relacionamentos. Mas em alguns momentos ele vai colocar coisas não tão agradáveis assim. Porque liberar perdão não é gostoso. Porque abrir mão da minha razão, quando eu estou certo e o outro me ofendeu e eu tenho que ir lá pedir perdão, não é bom, é o barro nos olhos. Quando eu tenho que me submeter à minha liderança, que às vezes eu não concordo, às vezes eu não gosto, às vezes eu não acho que é a melhor pessoa, o mais capacitado, mas eu tenho que me submeter para que eu seja curado, então aquilo me incomoda. Quando eu tenho que renunciar o meu eu, a minha vontade, estar aqui nos compromissos, ir para a célula, vir nos cultos, estar aqui porque tem dia que é bom, tem dia que é muito difícil. São incômodos que muitas vezes Jesus permite que aconteçam em nossas vidas para que gere cura. Todos nós queremos ser curados, todos nós queremos ser restaurados, mas nós queremos que venha um bálsamo do céu, que o anjo fale no nosso ouvido, ou que então em forma de vento impetuoso sejamos transformados de uma vez por todas. Mas muitas vezes Jesus coloca um barro no nosso rosto, coloca um barro nos nossos olhos, coloca algo que nos incomoda, coloca pessoas na sua célula para te treinar, para te alinhar.
para te fazer melhor. Quantas vezes Deus te leva a situações, a circunstâncias, a lugares, não para te matar, não para te ferir, não para te constranger, mas para te levantar, para te restaurar, para te dar mais força. Era inusitado, era deselegante, era nojento. Quando você cospe em alguém, é um maior sinal de desprezo. Se você nunca recebeu, nunca receba também não, graças a Deus. Mas só de imaginar uma cuspida no seu rosto, já te dá aversão. Jesus estava desprezando, não aquele homem, mas Jesus estava desprezando a sua deficiência. Jesus estava desprezando não aquele homem, mas Jesus estava desprezando a sua situação atual. Jesus estava desprezando a sua falta de visão. Jesus está desprezando a sua falta de zelo. Jesus está desprezando a sua falta de compromisso. Jesus está desprezando a sua falta de comunhão. Jesus está desprezando o nosso coração endurecido. Jesus está desprezando tudo aquilo que nos impede de glorificar a Deus. Em nossas células, em nosso ministério, em nossos relacionamentos, Jesus está desprezando coisas, colocando sinais em coisas, em pessoas, em relacionamentos, em lugares que nós frequentamos, em posturas que nós temos, para nos curar. Jesus faz o barro, passa no rosto daquele homem, e ele vai até o tanque de Siloé, se lava e volta a enxergar. Glória a Deus. Nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos, fomos encontrados por Jesus, fomos restaurados por eles, fomos curados por ele, aleluia. Só que aí vem os fariseus, e aí começam a perguntar: como é que você voltou a enxergar? Você era um cego de nascença, o que aconteceu? Ele diz: eu não sei, um homem veio, Jesus veio, fez um barro com saliva, passou no meu rosto, eu fui em Siloé e lavei. Aleluia. Daqui a pouco chega outro, e aí o que aconteceu? Você era cego, eu não sei, Jesus veio, fez um barro, colocou no meu rosto, fui a Siloé, lavei, estou vendo. Os pais chegam: o que aconteceu? Jesus fez um barro, passou no meu rosto, eu lavei e eu estou vendo. Sabe aquela pessoa que fica sempre provocando o nosso testemunho: mas você não é crente não? Mas não, Jesus não se converteu? Não está indo na igreja agora? Não está indo na célula agora? Não é líder de célula? Não é um segundo pastor da igreja que só vive na igreja, vive na igreja, vive na igreja? As pessoas vão começar a questionar. Quando Jesus abrir os nossos olhos, quando Jesus transformar as nossas vidas, quando Jesus transforma o nosso coração, as pessoas começam a questionar, a colocar em xeque, a perguntar: não foi mesmo? Como foi que aconteceu? Os chefes da sinagoga começaram a um ponto de desprezar aquele homem, dizendo: olha, você é um dos discípulos. E aquilo para ele era uma ofensa naqueles dias, porque qualquer pessoa que declarasse que Jesus Cristo era filho de Deus ou que operava milagres seria expulso da sinagoga. Meus queridos, muitas vezes pessoas que vão nos apontar o erro, a falha, aquilo que nós ainda estamos falhando. Fomos no encontro com Deus, fomos para o retiro, mas continua ainda da mesma forma. São os de dentro de casa, são os de dentro da sinagoga, são os de dentro da igreja, são os que convivem com a gente, mas não dê ouvidos. Não dê ouvidos ao que as pessoas estão dizendo, não dê ouvido ao que as pessoas vão julgar, se foi curado ou não foi, mas perdoou mesmo. Não dê ouvidos, não dê respostas. O que cabe em você a saber é o que Jesus fez em você, é o que Jesus fez através da sua vida. Aquele homem fica tão indignado que ele dá aquela resposta que nós lemos lá no versículo 24: se ele é pecador ou não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Oh, meus queridos, que nós possamos aprender a não se importar com a opinião alheias, a não se importar com aquilo que ainda não foi aprimorado, porque todos nós estamos num processo, e tem gente que chega para nós só para dizer o que não mudou ainda, só para dizer o que precisa ser melhorado, só para dizer os nossos erros, só para apontar nossas fraquezas. Para essas pessoas nós damos as costas. Não me importa se ele é pecador ou não. O que importa é que eu era cego e agora eu vejo. Nós precisamos, meus queridos, como este cego aqui, receber a cura da parte de Deus naquilo que nós precisamos. Talvez no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, nos nossos sentimentos.
E quando questionarem se realmente somos curados ou não, a nossa postura deve ser como ele: eu não sei, só sei que eu sou curado, só sei que eu estou transformado. Talvez você se veja como cego, lá na célula, com tantas deficiências, com tantas coisas a serem melhoradas. Na sua casa, na sua família, eu ainda não sou o marido que eu queria ser, eu ainda não sou a esposa, o filho que eu deveria ser. Mas está ao seu alcance, está à sua disposição. Perceba que Jesus, ele faz o barro, passa nos olhos daquele cego e diz o que para ele? Vai e lava. Nós precisamos da nossa atitude, da nossa participação em Deus. Você precisa participar da obra de Deus na sua vida. Você precisa participar da obra de Deus no seu casamento. Você precisa participar da obra de Deus lá na célula. Se o cego não lavasse os olhos, ele teria sido curado? Provavelmente não. Porque ele não teria feito o quê? A parte que cabia a ele fazer. Para nós encerrarmos, eu quero que nós entendamos que tudo que nós precisamos, Deus já preparou para nós. A cura que você precisa existe em Deus. A libertação que você procura para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, ela já existe em Deus. A autoridade para levar o estudo na célula, para pregar, para ensinar, para dar aula, para ir para um ITQ, essa autoridade já existe, já está disponível em Deus. Tudo que nós precisamos já está disponível em Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aquele homem, eu quero que você imagine comigo que ele teve um encontro com Jesus às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã ele se encontra com Jesus, Jesus passa barro no olho dele. Mas talvez aquele homem dissesse: ah não, 10 horas da manhã, está na hora de tomar um café, depois eu vou. E ele vai lavar os seus olhos lá pelas 13 horas, 1 hora da tarde. Essas horas que se passaram foi decorrência do quê? Da decisão dele. O tempo que ele demorou em receber a cuspida, o barro nos olhos, até lavar em Siloé, foi ele quem determinou. Se ele recebeu aquela cuspida num momento e no outro momento diretamente ele foi a Siloé, imediatamente ele foi curado. Agora, se ele demorou 2, 3, 4 horas, foi escolha dele. Está entendendo o que Deus está falando para nós nessa noite? O perdão está aqui, a cura está aqui, a libertação está aqui, a unção que te capacita, a unção que te levanta, nós ouvimos aqui domingo, está disponível. Só depende de você lavar seu coração, lavar os seus olhos, lavar a sua mente, lavar as suas mãos. Nós precisamos, meus queridos, imediatamente lavar aquilo que precisa ser lavado. Talvez seja a sua mente, talvez seja seu coração, suas mãos, seus pensamentos. Precisamos lavar aquilo, o local, aquilo aonde está nos impedindo de viver a obra de Deus. Queria que você se colocasse de pé nessa noite.